Boa noite, senhoras e senhores, como estão? Quarto dia de aula da nossa semana do posicionamento. E olha, que semana disruptiva, que a gente está trabalhando o posicionamento de uma forma diferente, descascando mesmo a cebola, colocando um pouco mais ali nos bastidores o que é o posicionamento real, da vida real. E a gente tá indo numa linha de raciocínio aqui das nossas aulas. Então, para quem tá chegando agora, para quem tá acompanhando, vamos lembrar, tá? O primeiro dia, na primeira aula, a gente conversou sobre posicionamento não é o que você posta, é o que você sustenta. Então, realmente, os bastidores, a construção, o que acontece, o que é, de fato, um posicionamento. No segundo dia, a gente conversou sobre o problema não é só a sua imagem, é a sua identidade. E aí, nós falamos de 3 camadas. A primeira camada da identidade, que é clareza de nível. A segunda, clareza de nível, que é aonde você está, aonde você quer chegar e principalmente para onde você não volta mais. E aquilo que você decide não mais aceitar. A segunda camada é autorização interna. Eu me autorizo internamente mesmo para ocupar aquilo que é meu? A terceira aula foi ontem, que foi a sua criança ferida define o seu posicionamento. E aí vocês começaram a perceber e entender o quê? Que muitas atitudes e ações que vocês têm não é o seu adulto que está se posicionando, mas é a sua criança ferida que vai lá e está falando por você. O que te leva muitas vezes a ter decisões equivocadas, um tanto quanto errôneas, muitas vezes. E hoje a gente vai falar o quê? A gente vai fechar um pacotinho muito legal e iniciar ali uma parte prática também. Aliás, a gente teve a parte prática a semana inteira, né? A gente vai iniciar uma outra prática que a gente vai falar o quê? A sua mentalidade define o seu posicionamento. Então, o que significa isso? A gente vai mesclar aqui, juntar mentalidade com roupa e imagem. Antes da gente escolher uma roupa, a gente precisa decidir, certo? Então, vamos lá, a gente tem um evento, a gente tem uma reunião, um café, uma entrevista de emprego, seja o que for. Antes da gente colocar essa roupa, a gente decide. E antes da gente definir a estética dela, a nossa mentalidade que vai nos guiar. O que significa, Letícia? Significa que você não coloca só uma roupa por colocar. Você não veste algo apenas por vestir, por falar, vou usar isso aqui, tá bom. Sempre tem alguém ali, algum comando interno, te dizendo assim, essa ocasião é importante, eu quero me sentir vista, eu quero me sentir referência, eu quero me sentir poderosa, credibilidade, autoridade, qualquer que seja, sempre tem um sentimento por trás. E sempre se inicia a decisão na mentalidade, naquilo que você pensa. Então, você não se veste pro nível que você está, ou pro nível que você deseja, na realidade. Você se veste pro nível que você acredita merecer ocupar. Sabe aquela frase que a gente escuta? Vista-se para o nível que você deseja. Ela é ótima. A gente está trabalhando 2 pontos antes dela. Você não se veste para o nível que deseja. Se veste para o nível que acredita que merece ocupar. O que significa isso? Vamos destrinchar? Vamos descascar a cebola? Significa mais ou menos assim. Como é que você se vê hoje? Como que você usa a tua imagem hoje? Você está num padrão ainda que você pensa, vou fazer um teste com a minha imagem. Vou fazer um teste aqui para ver o que vai rolar, o que vai dar. Daí você vai lá, testa, põe ali uma roupa mais ou menos e fica num nível de oscilação, de mensagem confusa, de algo que a conta não fecha, sabe? Ou você vai e coloca uma roupa pensando assim, existem tantas profissionais que falam de posicionamento, existem tantas profissionais advogadas, existem tantas dentistas, tantas, contadoras e por aí vai, que eu sou mais uma. Eu me vejo como mais uma, porque, nossa, o mundo é tão grande, né? Nossa, quem sou eu nesse mercado? Aí você se veste com neutralidade e utiliza o uniforme da invisibilidade. Ou ainda, tem aquela que, poxa, eu não vou me vestir tão bem, nem vou usar a minha imagem tão forte, porque vai que achem que eu me tornei arrogante. Vai que pensem que, nossa, agora que ela tá importante, ou que ela tá crescendo, ela agora
Se acha lá tal importante, se acha toda e se tornou uma arrogante. E olha só que interessante, isso que eu acabei de falar, ele vai linkar com a nossa aula de ontem da criança ferida, com a sua identidade que precisa ser construída e com aquilo que você deseja sustentar. Percebe como tudo se conecta? Pois então, exatamente isso. Então, você fica nessa, eu não preciso, eu não vou, eu fico, não sei o que eu faço da minha vida. E aí, você faz o seguinte, você vai lá e compra roupa pra ocasião, para aquele momento, para aquela determinada situação, e fica nessa bolha. Compra só essa roupa e tá bom. Sabe o que acontece com você, minha senhora? Meu senhor? Você compra a roupa, você veste a roupa. Sabe qual é o resultado? A insegurança, ela continua. A insegurança, ela tá ali. Por quê? Porque as outras coisas não foram trabalhadas. Você apenas vestiu algo, mas você não trabalhou o teu interno. Você não trabalhou o teu posicionamento. Você não trabalhou a tua estrutura. A insegurança, ela continua. É por isso que eu vou dizer pra você que você tem aí no teu guarda-roupa muitas roupas com etiquetas ou sem etiquetas, mas que foram compradas uma vez, mas você nunca mais usou. Porque você usou aquela vez, porque ficou bom aquele dia lá na loja, aí depois você falou, mas coloquei de novo, não fez mais sentido pra mim? Entendeu? Por que isso aconteceu? Porque você tá com a mesma crença. Você não mudou a mentalidade. Você não tá dando a sua identidade, você não tá trabalhando nada. Você só tá colocando roupa. E a estrutura não tá sendo trabalhada. Então você aumentou o nível da sua roupa, mas você caiu o nível da sua mentalidade. Ela continua baixa. Isso não te leva pra lugar nenhum. Percebe como os pontos eles se conectam? Fica só uma embalagem. Fica só mais do mesmo. E isso muda tudo. Porque a mentalidade, ela tem que trabalhar junto com o posicionamento. E o que é essa mentalidade no posicionamento quando a gente fala que ela tem que estar ali preparada, ela tem que estar ali lapidada, fortalecida? Primeiro, que a mentalidade, ela não se resume a pensamento positivo. Nossa, eu vou pensar positivo aqui, minha mentalidade é show. Letícia, minha mentalidade é show, porque eu penso positivo, vou no flow, entendeu? Faço uma meditaçãozinha ali, tudo isso é importante, não estou falando que não é. Mas estou falando que essa mentalidade de posicionamento não funciona. Não, a conta não fecha, não existe, tá? A mentalidade, ela é um padrão. Ela é um padrão de decisão. Decisão, comportamentos, ações. O que a mentalidade ela define? O que a mentalidade ela amplia, ela fortalece? Primeiro ponto, o valor que você se dá. Esse aqui, ó, vou colocar assim, ó, dois no mesmo aqui. O valor que você se dá e o nível que você acredita que merece ocupar. Valor, alto valor e nível, como que você se enxerga. O risco que você aceita assumir para suas decisões, para suas ações, para aquilo que você quer. Qual é o risco que você aceita assumir? E o último, super importante, como que você interpreta o ambiente. Olha como é incoerente, né? Eu escuto muitas pessoas falando assim, Letícia, eu quero estar nas melhores mesas, nas mesas mais importantes, com os empresários, tendo ali os melhores conhecimentos e os melhores acessos e tudo mais, tá? Perfeito, ótimo, né? Todo mundo quer, ou pelo menos deveria. E aí, ao mesmo tempo, você pensa assim, quando você tá de fora, ou quando você tá próximo a chegar ali, mas não tá lá ainda, nossa, que pessoa arrogante, né? Gentinha estranha, prepotente, paranás,
falo, mas ué, você quer chegar naquele resultado, atingir aquela mesa e ao mesmo tempo você xinga a pessoa daquela mesa. Tô entendendo. Essa conta aí não, gente, tá fechando. Não tá fechando essa conta. É incoerente. Então, o que a sua mentalidade tá dizendo pra você? Qual que é ali a sua atitude, a sua ação em relação à mentalidade? Percebe? Cuidado, presta atenção na mentalidade. Porque você fala tanto do seu posicionamento, que você quer isso, aquilo, e a mentalidade tá indo te jogando pro outro lado. Vocês estão fazendo conversas opostas, caminhos opostos. Cuidado. E como que isso impacta diretamente? Como você se veste, como você se vê, como que você se porta, a tua postura, como você cobra, como você negocia, como você põe até a cara tapa. Tudo isso impacta diretamente. Porque se você não se sente, você não age. Tem uma frase que eu uso muito, faz tempo que eu não uso ela, vou usar ela aqui agora. Se você não se vê, você não se sente. Se você não sente, você não age. Simples assim. Não tem como a gente querer coisas, ao mesmo tempo a gente critica as mesmas coisas. Mas quando eu fizer parte, não tem problema. Mas até lá as pessoas são arrogantes. Então isso impacta diretamente em tudo. Como você negocia, como você entra no ambiente, como você sustenta o silêncio, como você sustenta as suas ações, decisões, os clientes que você demite, os clientes que você aceita, como você cobra. Impacta absolutamente em tudo. A mentalidade defensiva, a roupa, ela pede aprovação. Ela pede licença para chegar. Ela pede licença para passar. A mentalidade estratégica, a roupa, ela comunica direção. A roupa, ela comunica um caminho. Então, a roupa, ela pode ser a mesma. Na mesma pessoa, inclusive. Se ela tiver insegura, pedindo licença, a postura dela tá mostrando o quê? Que ela não tá ali, que não é ela, que pede licença para ser quem quer ser. Se ela tá com a postura de propriedade, segura de si, líder de si, é só uma direção, tá só ampliando o que ela já é. Certo? E aqui, a roupa, ela revela a mentalidade dominante. Por isso que a gente consegue ver a mudança das pessoas também com uma roupa diferente quando ela põe. Porque tudo isso tem aqui no nosso neurônio, né? Tem um estudo, inclusive. E o que eu quero dizer com isso pra vocês? A roupa, ela é extremamente importante. Extremamente importante. Muito. Muito. Só que ela só é importante quando ela não é vista como um detalhe. Quando ela é vista como uma ferramenta estratégica. Estou falando aqui de mentalidade, e aí você pode pensar assim, então a roupa não é importante. Muito pelo contrário, eu ensino você a usar a sua imagem como ferramenta estratégica de comunicação, de vendas, de relacionamento, de networking, de atendimento. Ela é extremamente importante. Quando ela é dada, quando ela recebe a devida atenção. A roupa não é detalhe, gente, é ferramenta estratégica. Enquanto você, vamos dizer assim, tratar a roupa, olhar a roupa como um detalhe, ela vai ser um detalhe. E você vai perder espaço porque você não tá dando a devida atenção pra roupa. Uma coisa não exclui a outra. A gente tem que andar as duas juntas. A mentalidade, ela pode te levar para uma ascendente com a roupa ou ela pode te levar para uma descendente. Vai depender de como que você enxerga todo aquele ambiente. Oi, Cá, boa noite, seja muito bem-vinda. Que bom você estar aqui. Então, pensa comigo de novo. Toda vez que você tem uma visualização de nível, na mentalidade que eu ainda não estou naquele nível, estou ocupando apenas um lugar pequeno que eu mereço, você vai estar comunicando isso com a tua imagem. Porque você ainda não acessou internamente. Se você olhar a roupa como uma ferramenta
e a sua mentalidade alinhada a isso, você muda o nível do jogo. Se você olhar a roupa como uma futilidade, se você olhar a roupa como apenas um acessório de braço, de step, sabe? Apenas como um acessório. Se você olhar a roupa como, se eu mudar a forma como eu me visto, as pessoas vão falar que eu sou arrogante. Se você colocar a roupa neste papel, a roupa realmente vai ser fútil. A roupa realmente vai ser nada, ela vai ser um detalhe. Só que tudo isso tem a ver com a sua mentalidade. Se você mudar a sua mentalidade de que a roupa ela é uma ferramenta estratégica para potencializar não só os seus relacionamentos, não só as suas vendas, não só o seu networking, não só toda essa parte de atendimento, de posicionamento, mas principalmente que ela é um potencializador de quem você é como profissional, como pessoa, do conteúdo que você tem, você olha de uma maneira diferente. Por isso que a mentalidade ela é tão importante. Porque se eu continuar a ficar olhando a roupa nesse lado de estética, de futilidade, ela será futilidade. Mas de verdade, a futilidade aqui é de quem fala que a roupa é fútil. E eu vou usar um exemplo que pra mim caiu como uma luva. Um exemplo assim, caiu como uma luva. Se a gente é a imagem e semelhança de Deus, por que a gente cuidar da nossa roupa, da nossa imagem vai ser fútil? Já começa por aí a conversa. Percebe? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, de não começar a depreciar e a colocar para baixo aquilo que a gente tem nas nossas mãos como ferramenta de comunicação, de instrumento. Lembra, a mentalidade decide, a roupa amplifica. Combinado? Vamos lá. A roupa, ela faz 3 coisas. Ela ajuda na percepção, na autovalorização, 3 coisas nada. Na percepção, na autovalorização, na autoimagem, na autossegurança, na autoconfiança. Quantas vezes aqui, esse aqui é um exemplo que eu sempre dou desde o início de tudo que eu já trabalhei. Que a gente vai numa loja, a gente coloca uma roupa e a gente faz um peito de pombo. Sabe quando a gente prova uma roupa que a gente gosta, a gente faz um peito de pombo. Estica aqui a postura, ergue a voz, ergue a cabeça. Não é assim que a gente faz? Olha o quanto que ela impacta na nossa postura, na nossa autoconfiança, na nossa segurança. Então ela vai cada vez mais consolidando aquilo que a gente acredita sobre nós. O caminho que a gente traça. Ela vai direcionando. Se eu não fizer isso, o contrário também é verdadeiro. Se eu continuar me vestindo pro nível que eu acho que eu tô, pro nível só que eu mereço ocupar, me desculpem, não vai crescer. Eu vou esperar fazer 1000 coisas para depois olhar a minha imagem. Deixa eu te contar uma coisa. Para você chegar em 1000 coisas que você quer, a tua imagem é a porta de entrada. Claro que não é ela sozinha. A gente vai falar disso um pouquinho mais para baixo. Não é ela sozinha. Mas ela vai abrir muitas portas, te colocar muito em destaque. Eu falei esses dias, eu acho que a Ká deve ter ouvido já falar isso. Eu falei segunda-feira numa reunião de network. Eu falei assim, gente, se for para sair de casa e não ser visto, eu nem saio de casa. Pra mim, essa frase, ela veio assim não sei quando ela veio na minha vida e ela ficou. E pra mim ela é muito verdade. Porque se eu saio pra ser invisível, então o que eu espero alcançar de diferente? De resultado? Percebe? É meio incoerente. E aí a gente aprendeu que chamar atenção é feio, né? Que chamar atenção não é bom. E aí já vem mais uma crença do que a gente conversou segunda, terça, ontem. Chamar atenção é feio. Gente, chamar atenção ela pode ser feio. Mas pode ser muito bom. Depende de como. Depende de como. Então, se eu quero chamar atenção, se eu quero ser vista, se eu quero que as pessoas me vejam diferente, me posicionar diferente, eu preciso potencializar a minha imagem profissional e pessoal.
E ela caminha junto com a mentalidade. Por que que ela caminha junto com a mentalidade? Porque, ó, vamos fazer a conta aqui que a gente falou agora há pouco. Se eu tenho uma imagem bacana, tá? Tô ali com uma roupa impactante, uma imagem toda alinhada, mas a minha mentalidade é fraca, eu tenho uma incoerência. Eu não sustento. Porque a roupa ela é um impacto, a imagem ela é um impacto, mas quando você abre a boca, se segura. Tem que ser coerente. Ela vai te levar até um certo ponto, mas depois ela não faz milagre também. Se eu tenho uma mentalidade boa, fortalecida, já direcionada para o crescimento, mas a roupa, ela não passa essa valorização do meu conteúdo, eu tenho um desalinhamento. E aí entra naquela parte assim, nossa, eu sou tão boa, mas ninguém me enxerga. Eu sou tão bom, mas eu não sou visto. Eu sou tão bom, mas ninguém me dá o valor. Por quê? Porque até você contar para o mundo quem você é um segredo. Mas a sua imagem, ela pode te vender. Se ela tiver em consonância com a tua mentalidade. E se eu tenho uma mentalidade fortalecida com a imagem fortalecida, eu tenho os melhores do mundo. Obrigada de nada, não preciso de mais nada. Mentira. Eu tenho os melhores do mundo, sim, de potencializar o meu posicionamento. Tá? A mentalidade decide, a roupa amplifica. Sempre tem que estar trabalhando junto. Por isso que eu não gosto, e aí é uma percepção minha, tá? É uma metodologia minha, é o que eu defendo. Eu não gosto da gente olhar a imagem só pela imagem. Eu gosto realmente de ir um pouco, né, de ir um pouquinho lá atrás antes dela. Por quê? Porque só uma imagem bonita, sem a gente olhar a essência, sem a gente olhar os valores, a gente olhar o que é importante para cada um, só essa imagem, ela vira um personagem. Usa isso porque é importante, usa isso porque é bom, usa isso porque faz sentido. Se eu olhar e se eu me ater só a isso, vai ficar vazio. Porque eu não olhei a minha identidade, eu não olhei a minha estrutura. Eu não trabalhei a minha mentalidade, inclusive. Porque se a minha mentalidade tá para que isso eu resolvo depois, a minha imagem eu resolvo depois, não adianta colocar 3.000 roupas, porque não é sobre isso. Ela vai ser importante quando você conseguir enxergá-la como ferramenta estratégica de comunicação. Aí sim ela potencializa o seu posicionamento. Até lá, se você olhar apenas como uma roupa, ela vai ser só uma roupa. Percebe? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque se eu quiser arrumar a minha imagem, Letícia, dá? Lógico que dá. Letícia precisa arrumar só a minha imagem, porque arrumar ficou feio, né? Eu preciso trabalhar e lapidar só a minha imagem, porque a minha mentalidade eu já tô desenvolvendo. Dá. Óbvio que dá, né? Eu amo trabalhar todos esses pontos, e é todos os pontos que eu trabalho, em qualquer atendimento que eu faço, porque eles têm que ter ali um ciclo de fazer sentido, né? Todo mundo se conversar. Mas se alguém que vem e fala assim, essa minha mentalidade já tá muito bem definida e trabalhada, vamos olhar só pra roupa, assim como já aconteceu? Óbvio que vai ter umas pinceladas ali, porque sempre surge alguma coisa, a gente sempre tá lapidando, a gente sempre tá melhorando, a gente sempre tá trabalhando, mas a gente direciona para um caminho. Se não, vamos olhar o que tá acontecendo. Por que você olha que a roupa não é tão importante? Por que você acha que você não merece ocupar esse nível, esse lugar? Sabe? Qual que é a crença que você tem que esse lugar eu não mereço ocupar? Por que não? Qual nível você quer sustentar? E por que você ainda está se olhando no nível abaixo? Qual nível você já tem? E por que você ainda olha outro nível? Como se não merecesse aquele nível superior. Como se precisasse fazer um sacrifício gigante para estar lá. Olha o que você tem. Aceita o nível que você tá. Veste ele, sustenta ele. Se posiciona para ele. Quem te ajuda? A mentalidade com o posicionamento. Se você se vê pequeno, gente, é muito claro. Se eu me vejo pequeno, como que eu vou falar? Como que os outros vão me ver grande? Se eu me vejo um fracasso, como que os outros vão ver sucesso em mim? Se eu acho que eu não sou tão boa, como que os outros vão me ver tão bom? Entende? Não faz sentido.
Para isso funciona também essa questão da mentalidade com posicionamento e imagem. Perfeito? Vamos fazer agora... Gigli, um tapa na cara com carinho, tá bom? Mas, se for um tapa na cara aí pra dar uma... que seja muito bem servido, então. Vamos fazer uma atividade prática? Eu gosto bastante de prática aqui pra gente já sempre colocar mesmo em ação, né? Você sabe que eu gosto muito disso. Então, vamos lá. Daqui a hora eu vou dar uma lida aqui no roteirinho que eu fiz, tá? Esse aqui, gente, é um exercício que eu passo nos meus atendimentos. Ai, acorda, menina! Vamos lá, menina! Ai, falar nisso, tem um spoiler desse acorda, mas depois eu conto pra vocês com mais calma. Tem um spoiler desse. Esse aqui é um exercício que eu passo pros meus atendimentos. Aí eu dei uma resumida aqui, uma enxugada pra gente fazer juntos aqui, tá bom? Que é o seguinte, vocês vão anotar aqui agora, vocês vão colocar aí num papel, numa caneta. Escolha o próximo nível que você quer ocupar nos próximos 3 meses. E aqui eu tô sendo muito gente boa mesmo, porque eu coloco 1 mês nos atendimentos, tá? Na realidade, assim, eu trabalho com curto, médio e longo prazo, inclusive para imagem, posicionamento, mentalidade. Então, escolha o nível que você quer ocupar nos próximos 2 meses. Por quê? 3 meses. Por quê? Não é o sonho distante, gente. É o próximo degrau. Curto prazo. Curto prazo. Por que eu gosto de trabalhar assim? E de trazer isso pra cá também? Porque é muito comum a gente colocar uma meta, um nível, um alvo gigantesco ali. Nível de posicionamento, nível de imagem, nível de como você quer ser vista. Vamos fechar, acho que nível de posicionamento vai bem, Gigli. Pode usar isso como que você vai abranger tudo. Tá ótimo. Pode colocar ele. Porque a gente vai colocar micro. Acho que tô dando delay, né? Pode ser nível de posicionamento. Pode ser. Nível na sua empresa também, na sua carreira, tá? Pode ser. Pode ser. Não é o sonho distante. É o próximo degrau. Passo por passo, lembra? Então, qual é o próximo degrau? Exemplos aqui que eu trouxe pra vocês. Ah, eu tô muito executora, eu quero ir pra parte mais estratégica. Eu tô muito no operacional, eu quero pra parte mais de liderança. Eu tô muito técnica, eu quero ser vista mais com autoridade. Eu tô muito me posicionando como no início, eu vou mudar isso na minha fala. Por exemplo, eu tô começando agora. Não tá começando agora. Ninguém está começando agora. A não ser que você esteja nascendo nesse exato momento, ninguém está começando agora. Todo mundo tem uma bagagem de vida, uma experiência de vida para colocar. De vida, de profissão, de carreira, de estudo, de relacionamentos. Você não está começando agora. Então já pode mudar isso na tua fala. Ai, sabe, tudo de licença? Muda isso. Então, qual o nível que você quer estar daqui 3 meses? Definiram aí? Gente, tava frio, agora tá calor, eu tô suando aqui. Vou arrumar aqui. Definiram aí? Perfeito. Agora, perfeito. Agora a pergunta 2. E na pergunta 2, é assim, ó. Sem justificar, sem pensar, sem falar, não sei. É sim ou não. Papo, é tipo meio segundo pra responder, tá? Se alguém te encontrasse hoje, pela primeira vez, a sua imagem comunica esse próximo nível? Vou repetir mais uma vez, tá? Vou repetir. Se alguém te encontrasse hoje, pela primeira vez, a sua imagem comunica esse próximo nível? Sim ou não? Não precisa me responder se não quiserem, tá? É pra atividade pra vocês mesmos. Se a resposta for não, o problema não é só no seu guarda-roupa. Não é só as roupas que você tem ou que você não tem ou que você acha que precisa comprar. É porque você ainda tá se vestindo
pro nível que parece certo pra você. Pro nível que te deixa confortável. Pro nível que você acha que merece ocupar. Se não comunica, Gigli, é porque você ainda tá olhando menor do que você é. Você ainda não vê o nível que você quer ocupar. Você tá ainda no nível aqui. Do conforto, da invisibilidade, do tô pedindo licença pra aparecer. Você ainda tá vestindo pra caber. Pra sustentar o nível atual. Também, né, Ká? Então agora a gente vai para uma decisão prática. Mais prática ainda. Eu vou dar algumas opções aqui pra vocês. Vocês vão escolher um. A gente vai falar especificamente sobre roupa, tá? Aqui. A gente pode fazer com várias ideias. Aqui eu separei realmente sobre roupa. Por que eu separei sobre a peça de roupa, gente? Justamente por isso. A gente vai trabalhar a mentalidade atrelada à roupa. O quanto que a gente deseja uma coisa e se trava. Quer fazer algo, mas não se permite. Vai, mas não vai. Quer fazer, mas tem medo de julgamento. Então a gente vai ir para um degrauzinho a mais, ali, dar um pulinho e colocar em prática. E fazer aquele comedinho mesmo, sabe? Aquele comichão. É com ele que a gente vai fazer. Então vocês vão escolher aqui. Pra usar ou uma peça mais estruturada, ou colocar mais contraste na roupa, um preto e branco, um vermelho e laranja, um verde com azul, que é meio menos contraste, mas vamos usar esse contraste. Ou assim, Letícia, tem vontade de misturar estampas, não sei se vai dar certo. Vai misturar estampa. Ah, eu quero colocar mais cor, põe mais cor. Eu ponho muita cor, quero pôr menos cor, põe menos cor. Escolhe um desses. Ah, eu quero pôr um brincão gigante que eu tenho, mas eu não tenho coragem de usar. Põe um brincão gigante. Ai, não sei se combina. Esquece o combinar. Se ouse. Se provoque. Sabe? Provoque-se mesmo. Vocês dão conta. Vocês dão conta. Se curtam. Deem risada de vocês. Putz, grila, não acredito que tô fazendo isso. Vai e faz. Executa. Executa. Essa semana ainda. Qual semana que é essa? Amanhã, sábado e domingo. Pra mim, conta essa semana. Quero na minha mesa, hein? Essa semana, execute. Por quê? Posicionamento não é intenção. É ação. Você saber que tem que fazer algo. Pensar em algo. Aí você fala assim, eu decidi. Legal, minha senhora. E aí, o que você fez com a decisão? Você guardou na gaveta, colocou lá no computador, pôs no armário, falou beijo, me liga, tchau. Decidir é ótimo. A ação que vai te dar o resultado. Só a decisão, não. Se eu decidisse fazer a semana do posicionamento, decidi. E aí? Legal. E agora? Tá? Então, escolha uma. Poxa, eu quero colocar um brincão. Quero, sei lá, nunca usei batom vermelho. Vou pôr o batom vermelho. Uma blusa estampada que eu gosto. Vou abrir meu guarda-roupa lá. Qual foi a última peça que eu usei? Vou tentar usar ela. Se joga. Mas age. Posicionamento é isso. Agir e vou sustentar o resultado. Se eu não gostar, ótimo. Fui lá e provei. Se eu gostar, poxa, maravilha. Vou fazer mais uma vez. Façam isso. Porque isso vai começar a desenhar ainda mais o posicionamento de vocês. Vai fortalecer ainda mais a mentalidade de vocês. Vai fortalecer a mentalidade, vai começar a trabalhar a identidade. Vai começar também a olhar para a criança ferida. Olha quanta coisa a gente une da aula, de todas as aulas. Eu tô usando sem esperar a aprovação de ninguém.
sem ter medo de ser julgada. Ai, com medo, mas vou fazer com medo de ser julgada. Sendo julgada mesmo, eu vou lá e faço. Sustenta essa decisão. Faça. Haja. Porque posicionamento é isso. É ação. É ação sustentada. Qual que é o erro mais clássico que existe? Mudar a roupa sem mudar. Boa, Gigli, então bora. Vai, eu quero ver você fazendo. A Gigli, a Carol, faz. Pode me mandar lá no WhatsApp. Ou me marca no Stories que eu vou adorar também. Vambora, vamos pra cima. Vamos fazer, vamos agir, vamos se posicionar. A vida pede que a gente se posicione. Vamos pra frente. Vamos posicionar com força, sabe? Porque assim, se a gente mudar a sua roupa e não mudar a mentalidade, ou mudar a mentalidade, mas a imagem continuar sendo antiga, não casa. Desculpa. Não casa. Você vai estar continuando para lados contrários. Adorei. Vou fazer. É isso. Gosto assim. Gosto assim. Vamos fazer todo mundo junto. Todo mundo junto. Gosto. Porque se você faz uma coisa e não faz outra, vocês estão indo para lados diferentes. Tem uma mentalidade muito boa, Letícia, mas a minha imagem não comunica. Eu tenho uma imagem ótima, mas a minha mentalidade ainda tá de escassez. Tá lá atrás. Tá de que eu sou menor do que eu sou. Uma coisa não compensa a outra. A roupa, ela não vai compensar a sua insegurança. Mas ela vai compensar e potencializar a sua convicção. Tô quase querendo colocar o pijama velho. Como assim, minha senhora? Me conte mais sobre isso, agora eu quero saber. Quero saber como assim. Não, ele vai te posicionar legal? Brincadeira. Mas me conta, quero saber. E é sobre isso, gente, e é sobre isso também, sabia? É sobre isso, sabe? Se a gente não se posicionar, a vida posiciona a gente. E normalmente a vida posiciona a gente menos do que a gente merece. O mercado define o nosso preço, os nossos clientes definem quem a gente é, definem o nosso valor, os ambientes vão definir o nosso nível. Que ambiente você frequenta? Se você não se posiciona, a vida te posiciona. E normalmente é onde a gente não queria estar. Normalmente é onde a gente não merecia estar, inclusive. Porque a gente merece mais. Só que se a gente não se posiciona, a gente não pode reclamar do resultado. Porque não se posicionar também é uma escolha. Não pagar o preço também é uma escolha. E a partir do momento que eu decido isso, eu tenho que aceitar os resultados sem reclamar. Porque também é uma escolha. Eu decidir é uma escolha. Eu não decidir também é uma escolha. Se você não se posicionar, a vida te posiciona. E posicionamento passivo custa muito caro. Muito caro. Porque é você perdendo a tua voz. E a gente vai falar sobre isso amanhã. Pra fechar nossa semana maravilhosa. Não vai fechar a semana completa, que domingo tem a nossa Masterclass, hein? Amanhã a gente vai falar sobre isso. Se você não se posicionar, a vida te posiciona. E isso custa muito caro. Por hoje, eu agradeço a participação de vocês, que é sempre muito maravilhosa. É muito rica essa troca de conteúdo. Os exemplos, os comentários, é muito rico. Então tragam mesmo, meninas. As dúvidas também, fiquem à vontade para trazer, para mandar no direct. Fiquem super à vontade. E amanhã a gente se encontra para falar desse tema tão importante, tão especial. Ai, que bom, Gigli. Eu fico muito feliz que você gostou, viu? Faz a tarefa. Depois eu mando lá no grupo do WhatsApp. Se você não tiver, entra lá na Sala Vida, que lá eu mando as tarefas, lá eu mando as informações, os lembretes das lives, tá bom? E, gente, meninas, mulheres maravilhosas, muito obrigada por estarem aqui.
Amanhã a gente se encontra para nossa última aula da semana, de segunda a sexta. E espero vocês às 19 horas. Tenham uma excelente noite. Um beijo, fiquem com Deus.